Semana passada, quando o David pediu para eu compartilhar sobre santidade, confesso que eu fiquei bem receoso, porque sempre quando eu vou pregar algum tema, né, sempre quando eu quero falar sobre algo, eu peço para que Deus trabalhe em mim primeiro. E santidade é algo pesado, é algo difícil de se falar, difícil de se viver também, né? E é algo muito importante, porque a Bíblia fala lá em Hebreus 12:14 que sem santidade ninguém vai ver a Deus. Sem santidade ninguém vai ver a Deus. Então deve ser algo importante, né? Vamos abrir lá em Isaías 6. Primeiro eu queria definir o que é ser santo. Esse texto vai ajudar a gente. Que a gente fala muito sobre santidade, mas a gente muitas vezes não define o que é a santidade. Lá diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar, com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Até aqui. Isaías começa descrevendo a sua visão, e ele fala que no ano do rei Uzias, ele teve essa visão. Quem era esse rei? Eu acredito que não é à toa que Isaías descreveu que foi no ano da morte do rei Uzias. Quem era esse rei Uzias? A gente pode ter bastante informação dele lá em Crônicas, segundo a Crônicas 26, mas eu não vou pedir para vocês abrirem, eu vou dar uma resumida aqui. Bom, primeiramente Uzias, ele foi o rei de Judá, ele foi um grande rei de Judá. Ano passado a gente estudou o panorama bíblico, né? E lá a gente estudou que houve um racha em Israel em determinado tempo. O filho de Salomão impôs impostos pesados para o povo, então Israel do norte, né, as 10 tribos do norte, eles declararam outro rei no lugar de Roboão, e Roboão então ele só reinou em Judá e em Benjamim, na tribo de Benjamim, né, na tribo de Judá e a tribo de Benjamim, e ficou conhecido ali como Israel do Sul, né, a tribo de Judá e de Benjamim. E ele era rei, ali ele reinava em Jerusalém, e ele foi, eu ouso dizer que ele foi talvez o 3º maior rei que Judá já viu. O 3º maior rei que Israel já viu. O primeiro, né, Davi. Salomão também foi bem próspero. Mas Uzias, ele assumiu Judá quando Judá já tinha perdido muitas terras, já tinha perdido muitas batalhas. E Uzias, ele assumiu Judá nessa época, e ele reconquistou várias terras. Ele reconquistou quase todas as terras que Davi tinha conquistado. Então ele foi um grande herói, ele foi um grande líder em Judá. Ele era um líder muito querido e muito respeitado. E a Bíblia fala que ele era um homem temente a Deus também. Tudo bem que no final ele não acabou muito bem, né? Mas ele foi um grande líder. Ele foi um grande líder. Então foi no ano da morte do rei Uzias que Isaías teve a visão do trono de Deus. A visão, ele disse que ele viu um grande trono. Ele viu um grande trono. Acredito que por isso que ele começou descrevendo que foi
no ano da morte do rei Uzias. Ele está contrastando o trono de Uzias com o trono de Deus. Eu acredito que essa é a intenção de Isaías quando ele começa a descrever. Uzias realmente, ele era um grande líder em Judá. Mas o trono que ele viu era muito maior do que o trono do rei Uzias. Era um trono que era indescritível. Ele fala que ele viu só as abas das vestes de Deus, e essas abas eles enchiam todo o templo. Era um trono muito glorioso. E serafins ali voavam e declaravam que Deus era santo, 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 e que toda a terra estava cheia da sua glória. Podemos ver aqui nesse texto que o Senhor, Ele é Deus sobre toda a terra, não só sobre Judá. Contrastando então com o rei Uzias, Deus era muito maior. Deus era muito maior, Ele é muito maior. Ele reina sobre toda a terra, não só sobre Judá. Toda a terra está cheia da sua glória. Nós podemos definir santidade. Santidade tem duas características. A primeira característica que a gente costuma definir santidade é em relação à moral. A gente fala que alguém santo, ou Deus é santo porque ele tem uma moral perfeita. Tá certo isso, uma pureza moral, tá certo. Mas não é só isso que significa ser santo. Os serafins que paravam sobre o trono de Deus e declaravam que ele era santo, 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 eu também creio que eles têm uma perfeição moral. Eles não têm pecado. Então, em relação à santidade, esses serafins também eram santos. E por que eles declaravam que o Senhor era santo, então? Santidade tem a ver também com o separado. E nesse aspecto, só Deus é santo. Ele é separado, ele é o outro. Ele não tem nada a ver com a criação. Os serafins que paravam em cima do trono, eles eram criação de Deus. Nós também somos. Deus não. Deus é diferente de toda a criação. Ele é diferente de eu e você. Você pode estudar anatomia humana na China, sei lá, do outro lado do mundo, e você pode conhecer muito bem os seres humanos que vivem no Brasil, através do estudo do outro lado do mundo. Você pode estudar vários cavalos aqui no Brasil, e você vai poder ter uma noção do que representa um cavalo lá no outro lado do mundo, lá no Japão, não sei. Deus não, cara. Você não consegue comparar Deus a nada. Ele é o outro. Ele é santo. Isaías então viu Deus ali, viu ele assentado no trono. Ele viu que as bases do limiar até tremiam com a sua santidade. E ele viu que Deus era o soberano, ele era santo nesse sentido. Ele era o soberano, o transcendente sobre todas as coisas. Ele era rei. Mas também ele viu essa santidade moral em Deus. E ele acabou caindo de joelhos perante Deus, temendo pela vida dele. É interessante que Isaías, se você ler o livro de Isaías, do capítulo 1 ao 5, Isaías começa falando: ai desse povo, porque esse povo tem lábios impuros. Ai desse povo, porque esse povo é ladrão. Ai desse povo, porque esse povo não é santo. Ai desse povo, porque esse povo não guarda a lei de Deus. Mas quando ele viu a Deus, ele teve a visão de quem Deus era, ele caiu de joelho e ele falou: ai de mim. Ai de mim, porque eu sou homem de impuros lábios e habito num povo de impuros lábios. A primeira lição que eu tiro com esse texto é que é impossível. É impossível você ter um encontro real com Deus e não se sentir sujo e pecador. É impossível. Se você realmente teve encontro com Deus na sua vida, você se sentiu sujo e pecador. Se não, amigo, talvez você nunca tenha tido um real encontro com Deus. Se você não se sente pecador, indigno, talvez você tenha tido uma falsa conversão. E
Isaías tinha razão em temer a Deus? Bom, claro que tinha, porque Deus leva muito a sério a sua santidade. Deus leva muito a sério a sua santidade. E ele entendeu que o pecado dele feria a santidade de Deus. E nós podemos ver vários trechos da Bíblia onde Deus fala, onde é descrito que Deus zela muito pela santidade dele. Lá em Abacuque 1:13, está escrito que o profeta está declarando que Deus é tão puro de olhos que ele não pode ver o mal. Em Romanos fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Deus ele é tão puro, ele é tão santo que ele não pode olhar para o mal. Ele não tem como ele ter relacionamento com quem peca. Essa que é a verdade. É impossível. Na verdade, nós merecíamos a ira de Deus. Nós não somos santos. Nós não cumprimos aquilo que Deus nos designou para ser, que é ser santo como Ele é, moralmente falando. Isaías teve razão de cair de joelhos perante Deus quando ele viu a soberania de Deus e a santidade de Deus e a pureza de Deus. E ele percebeu que, por ele não produzia santidade. Acredito que Isaías guardava muito a lei, mas quando ele viu a Deus, ele percebeu que ele não era santo. Nós não conseguimos produzir santidade por nós mesmos. Santidade não é uma lista de regras que a gente cumpre para ser santo. Não é. Não é. Aliás, tinha uma galera no tempo de Jesus que fazia muito isso. Eram os fariseus, né? O que Jesus falava para eles? Na verdade, Jesus chamou eles de sepulcro caiado. Olha, por fora vocês estão bonitinhos até, por fora aparentemente vocês são santos, mas por dentro fede. Vocês não são santos. Vocês são tão pecadores quanto qualquer outro. É impossível eu e você e qualquer ser humano produzir santidade por si só. É impossível isso. Outra galerinha que Paulo meteu o pau foi lá em Gálatas, né? Galera que achava que era guardando a lei que assim eles seriam salvos, que assim eles iriam conseguir ser santos. E Paulo fala, olha, não é assim que funciona. Não tem como vocês produzirem santidade por vocês mesmos. Não tem como. O que um Deus santo, então, e justo deveria fazer comigo e com você, já que a gente não consegue produzir santidade? Nos matar. E como ele se relaciona com a gente, então, hoje? Como que funciona? Falta uma peça do quebra-cabeça, né? Essa peça se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele pagou a nossa dívida. Ele pagou a nossa dívida, Ele morreu no nosso lugar. Ele apaziguou a ira de Deus. Isso está lá em 1 João 4. Eu queria que vocês abrissem lá. Primeira João 4, a partir do versículo 9. Lá diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. E nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados.
O amor de Deus por nós foi manifesto quando Ele enviou o seu único Filho para morrer no meu e no seu lugar. Nós não merecíamos, nós não somos santos, nós merecíamos a ira de Deus. Mas Ele enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar e para que nós vivamos por meio dEle. Eu achei interessante esse trecho que fala que, olha, é por meio dEle que nós vivemos. É por meio dEle que nós podemos ser santificados. É por meio dEle que nós somos santos. E nisso consiste o amor de Deus, não em que nós tenhamos amados a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. A palavra propiciação ela é muito interessante. A palavra propiciação significa um sacrifício que apazigua a ira de Deus. É isso que Jesus foi, para mim e para você. Ele foi o sacrifício que apaziguou a ira de Deus e que nos justificou. E é por meio dele que nós vamos viver agora. Foi assim que Deus manifestou o amor dele por nós. E nós fomos adotados por meio de Jesus. Nós somos filhos por causa de Jesus. Porque nós vivemos por meio dele. Deus nos adotou então como filhos. E Deus santifica com quem Ele se relaciona. Deus santifica com quem Ele se relaciona. Para Deus se relacionar com Isaías, Ele mandou um serafim ir lá, pegar uma brasa viva e tocar na boca de Isaías, e assim Isaías começou a ter um relacionamento com Deus, de fato. Foi quando ele foi santificado. E é impossível você se relacionar com Deus e Ele não te santificar. A santidade provém de Deus. Ela não é algo que nós produzimos. Ela provém de Deus. Só de Deus. Não provém de mim. Não tem como em mim mesmo eu produzir santidade. É Ele que me santifica. É uma característica dEle. Só dEle. Se Ele não te santifica, se Ele não tem produzido santidade na sua vida, infelizmente você não encontrou esse Deus. Mais uma vez eu digo, talvez você não seja filho de Deus. Porque na verdade, quem é filho, ele vai santificar. Isso está em Hebreus 12. Eu queria que vocês abrissem lá também esse texto. É bem interessante esse texto. Hebreus 12, a partir do versículo 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação, que como filhos discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por eles é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo filho a quem recebe. Deus, Ele santifica aquele que é filho. E esse trecho de Hebreus é bem interessante, que o povo de Hebreu era um povo bem sofrido. A carta foi direcionada ao povo hebreu. E esse povo estava passando por perseguição, esse povo estava passando por fome, por martírio. Tava trash o negócio, não estava fácil não. E a carta de Hebreus, o autor de Hebreus fala, olha, graças a Deus que vocês estão passando por essas provações. Porque isso é uma prova de que vocês são filhos. Essa aprovação que vocês estão passando é para corrigir vocês, é para santificar vocês. Se isso não tivesse acontecendo, olha, talvez vocês não seriam filhos. Aquele que é de Deus, Deus santifica. E tem vários meios que Deus usa para nos santificar. Um deles são as situações. São as situações difíceis. Eu sempre procuro encarar as situações difíceis que acontecem comigo como um meio de santificação. Eu encaro que Deus é soberano sobre todas as coisas e se isso está acontecendo é para que produza algo em mim.
a gente tem que partir desse pressuposto, de que Deus é soberano, de que a gente é filho, se de fato a gente teve um encontro real com Deus. E que todas as coisas acontecem para o bem daqueles que amam a Deus. E esse bem não é só para o nosso conforto, não é isso que Romanos está dizendo, não é isso que o autor de Romanos está dizendo. Mas ele diz que esse bem é se tornar a imagem do Filho de Deus, a imagem de Jesus. Então tudo acontece, na verdade, para que eu me torne como Jesus é. Para que eu seja santo como Ele é. Então as situações são um meio de que Deus nos santifica. Outro meio é a palavra de Deus. É impossível também, irmão, você ser santo se você se distanciar da palavra de Deus. Lá em João 15, Jesus disse para os discípulos que eles já estão limpos pela palavra que Jesus vem falando para eles, pela pregação do Evangelho. É impossível você produzir santidade por si só, e é impossível existir santidade na sua vida se você não tem um contato com a palavra de Deus. Ela é um meio pela qual Deus te corrige, te exorta e te santifica. Não tem como você ser santo se você se distanciar da palavra de Deus. A verdade é que se nós somos filhos, Deus irá nos santificar. A gente pode aceitar o processo ou não de santificação. A imagem foi bem interessante, eu não sei se tem a imagem aí, né, da arte. Tem? Não precisa colocar não, mas eu não sei se todo mundo viu, né, que é um pai segurando a mãe de um bebê assim, né? Foi essa a imagem que eu sugeri para o Dani, e eu vejo santificação dessa forma. É como aquele filho que o pai quer levar para algum lugar e ele tenta levar, tipo, ensinando o filho a andar. E o filho pode querer andar ou então começar a fazer birra e começar a espernear, mas o pai vai pegar no colo e vai levar até aquele ponto. Eu enxergo a santificação dessa forma. A gente pode até lutar contra, fazer birra, só que quanto mais a gente faz birra, mais a gente esperneia, mais não aceita o processo de santificação, mais doloroso vai ser. Já é doloroso por si só, né? Ser santificado por Deus. Já não é fácil. Mas lutar contra a vontade de Deus e lutar contra a santificação de Deus é pesado, não é fácil, né? Em Atos, Deus diz para Paulo que duro é recalcitrar contra os aguilhões, né? É isso. O que Deus estava querendo passar para Paulo? Que duro era ele lutar contra a vontade de Deus. Aguilhões eram, se eu não me engano, eram alguns espinhos grandes assim, né? E recalcitrar é ficar se debatendo. E é mais ou menos isso, né? Quando a gente luta contra a vontade de Deus, é ficar se debatendo contra espinhos. Só vai doer mais. Se você é filho, Ele vai te santificar. Não lute contra a santificação. A coragem para ser santo, na verdade, ela consiste em nós reconhecer a nossa condição de pecador e que nós não produzimos santidade. E aceitar o processo de santificação. Acredito que nisso consiste a coragem para ser santo. Esse é o tema da pregação, coragem para ser santo. E requer coragem, realmente. Mas eu acho que requer mais coragem dizer não para o processo. Eu acho que é pior ainda. É pior ainda. Ele santifica com quem ele se relaciona. E quanto tempo vai durar o processo de santificação na nossa vida? Lá em 1 João, eu queria que vocês abrissem lá também. A partir do versículo 5. Primeiro João 1, a
partir do versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, Deus é santo, e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e sua palavra não está em nós. Até aqui. Esse texto, na primeira vista, quando eu li passando os olhos, eu achei meio contraditório, né? Porque João ele começa falando, olha, Deus ele é santo, nele não há treva nenhuma. E se nós temos comunhão com Deus, mas andarmos nas trevas, na verdade nós não praticamos a verdade, na verdade nós não estamos tendo comunhão com Ele. Mas ele diz aqui também, continuando o texto, que se a gente fala que a gente não tem pecado nenhum, se a gente, né, é justo, totalmente puro, fala que a gente faz Deus mentiroso, e que a verdade também não está em nós. Eu entendi nesse texto que João estava falando que aquele que nasceu de novo, aquele que é filho, ele não vive pecando deliberadamente. Tem uma frase que o Spurgeon fala que eu gosto bastante, inclusive estava no flyer, né? Estava no textinho que o David escreveu, não no flyer, mas ele falava que as ovelhas podem até cair na lama, mas só os porcos rolam nela. Se você de fato é filho de Deus, se você de fato nasceu de novo, Ele está te santificando. E você não vive pecando deliberadamente. Não é assim que um filho de Deus se porta. Não é assim. Você não vive pecando à torta e à direita, conscientemente, sem se arrepender. Quando a gente peca, o pecado deve doer. A gente deve sentir aquela dorzinha de arrependimento, sabe? A gente deve se arrepender e falar, nossa, eu não queria mais viver assim, eu não queria mais cometer esses pecados. E isso gera uma certa dor em nós, o arrependimento dói. Mas também gera mudança. Também gera mudança. Então quem nasceu de novo, quem é filho, não vive pecando deliberadamente. Mas peca, infelizmente peca. Na verdade, o nosso processo de santificação ele vai durar até o fim da nossa vida. Até o fim da nossa vida. Sempre vai ter pecado na nossa vida. Infelizmente eu falo isso. Pode existir pecados ocultos que a gente não saiba, e conforme a nossa comunhão com Deus, Ele vai jogando luz, e a gente começa a enxergar como pecado. Eu acho interessante que, pelo menos é um padrão assim na minha vida, né? Quanto mais perto eu me achego de Deus, mais pecador eu me sinto, mas ao mesmo tempo mais limpo eu estou. Eu me sinto dessa forma. Eu não sei vocês. Acredito que é um padrão na vida do crente. Cada vez mais se sentir pecador, cada vez mais se arrepender, mas cada vez mais ser mais santo. Outra frase que eu gosto bastante é do Martin Luther King, ela é bem conhecida também. Ele fala assim, não sou quem eu queria ser, mas graças a Deus eu não sou mais quem eu era. Eu me sinto dessa forma. Eu falo, nossa, tá longe de ser. Tá longe de eu ser quem eu queria ser. Tá longe de eu ser o santo que eu queria ser. Mas graças a Deus eu não sou mais quem eu era. Eu vi evolução no meu processo a partir do momento que eu me converti. Você como filho de Deus, você também tem que enxergar isso na sua vida. Ele santifica aquele que é filho.
Ele santifica. Ele mantém comunhão nos santificando. E qual que é o ápice da santidade? Qual que é o nosso alvo, né? Se não é uma lista de regras que a gente deve cumprir, não é isso que produz santidade, é o relacionamento com Deus. Qual que é o alvo? Qual que é... Deixa eu raciocinar aqui para saber definir melhor a palavra agora. Qual que é a meta? Qual que é a meta? Qual que é o nosso alvo? É ser santo como Ele é. E um sinal de que a gente está sendo santificado é quando o nosso amor por Deus ele começa a crescer. O maior mandamento está lá em Lucas 10. Lucas 10, no versículo 27. Aqui foi uma pergunta que Jesus fez para um mestre da lei. Qual que era o maior mandamento? E o mestre respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o ápice da santidade. É quando a gente consegue viver esses dois mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, com toda a nossa mente, e amar o próximo. Não é se eu consigo cumprir uma lista de regras só. Essa lista de regras, sim, ela serve como um guia, né, pra gente, para ver se de fato a gente está sendo santificado. Mas não é se esforçando para cumprir essa lista de regras que a gente vai ser santo. Ela, na verdade, é para ver se a gente é filho ou não. Eu enxergo dessa forma. Se a gente está vivendo, cumprindo, né, isso, significa que a gente é filho. Não que isso nos santifica. Esse é o ápice da santidade, é quando a gente consegue amar a Deus dessa forma. A gente nunca vai conseguir aqui nessa terra. Já vou deixar bem claro para vocês, amar a Deus de toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, não é um alvo possível aqui nessa terra. Não é. Eu nunca, sequer por um segundo da minha vida, amei Deus dessa forma. Essa que é a verdade. O único ser humano que amou Deus dessa forma foi Jesus. Só. Só Ele amou a Deus com todo o entendimento, com toda a alma, com toda a força. E só Ele amou o próximo como a Ele mesmo. Esse é o ápice da santidade. Nós devemos buscar isso. Nós devemos buscar isso, mas nessa vida não vai ser possível. Nós progredimos nisso. A santificação ela nos ajuda a progredir, a chegar nesse alvo. Mas é só na eternidade que a gente vai conseguir chegar. Há uma progressão. E graças a Deus que é uma promessa dele, que na eternidade nós vamos ser santos como Ele é. Ele já nos enxerga dessa forma. Você pode se relacionar com Deus dessa forma. Não há mais separação entre você e Deus, por causa do sacrifício de Cristo. E se você se arrependeu e creu em Jesus, e creu no seu sacrifício, depositou a sua fé nele, Ele já te enxerga como filho e como santo. Ele já te enxerga dessa forma. Quando Ele olha para você, Ele vê Jesus Cristo. Ele vê um filho amado, que precisa ser educado, que precisa ser santificado. Mas Ele já te enxerga dessa forma. E lá na eternidade, não vai mais existir pecado em nós. Nós vamos ser santos de fato como Ele é. E é isso que me consola hoje.
É isso que me consola. Porque dói ser santificado, mas o que mais dói em mim é saber que eu sou pecador. É quando eu erro, quando eu enxergo o meu erro e falo, nossa, realmente eu sou muito pecador. Mas ao mesmo tempo eu fico mais agradecido a Deus, em saber que mesmo assim Ele me aceita, e que Ele enviou Seu Filho por nós. O que eu queria deixar para vocês hoje era essa reflexão. Você está sendo santificado por Deus? Você consegue enxergar isso na sua vida? Que há uma progressão na sua santificação? Porque se você é filho, Ele te santifica. A quem a Ele possui, Ele santifica. Ele não vai se relacionar com pessoas sem santificá-las. Pai, eu te agradeço pela Tua palavra, Deus, que é mais viva, Pai, mais cortante, Pai, que uma espada de 2 gumes, e elas mostram as nossas reais intenções, ó. Mostra as nossas falhas, Deus, mas ao mesmo tempo ela é o remédio, Deus, que nos santifica. Obrigado, ó Pai, por ter nos adotado, Deus, mesmo quando nós não merecíamos. Obrigado, Pai. Obrigado por compartilhar da Tua santidade com nós, Deus. Obrigado, Deus. E é com muito temor que eu falo isso, Deus, mas continua a nos santificar, Deus. Continua a progredir a santificação em nós, Deus. Nos ajuda a ter coragem, Pai, de aceitar esse processo e de viver esse processo intensamente. Em nome de Jesus.